Ela estava na aula passada, ué? De vez em quando ela aparece. Oi, gente, boa noite, né? Vamos cestar aqui com parasitologia, né? Hoje a gente vai falar dos plateumintos, né? A gente vai começar a falar sobre os nematóideos, né? Nematóideos são vermes, né? Que são classificados em plateumintos e neumateumintos. Os plateumintos, que nós vamos falar hoje, a gente tem uma infinidade de verminoses, né? Que se englobam neles aí, e vocês até conhecem, né? Por exemplo, a Taenia solium, a Taenia saginata, né? São tipos de plateumintos, são vermes achatados, que eles têm sistema digestório incompleto, sistema respiratório ausente, né? A gente vai falar um pouco dessas classificações deles, falar sobre o ciclo de vida e como que funciona, né? O processo de infestação no ser humano, o ciclo de vida desse verme, né, no corpo humano, e também o ciclo de vida dele, né, de onde vem, se tem hospedeiro intermediário, se não tem, tá joia? É aquilo que a gente já falou sobre hospedeiro intermediário, hospedeiro definitivo, né? Então, bora lá. A aula está sendo gravada, tá? Eu estou colocando essas aulas, gente, no YouTube, que eu acho que é até mais fácil para vocês visualizarem, tá? Tanto eu coloco no Google Classroom para vocês reverem, quem quiser, como eu estou colocando também no YouTube, tá? Então, quem tiver aí interesse, tá lá no meu canal no YouTube também. Por isso que outro dia eu procurei lá um assunto lá e vi você lá. Agora eu entendi. Ah, é? Agora eu entendi. Então, aí tem no Google Classroom também, elas estão lá, tá? Uhum. Só que eu acho que no YouTube ela fica mais leve, eu acho, não sei para vocês verem, não sei como é que também fica, se vocês veem pelo celular, não sei. Tenta aí, vocês me dão um feedback, qual for melhor, vocês falam. Deixa eu baixar aqui. Beleza. Ó, os plateumintos, né? São vermes achatados. Então, as características gerais dele, né? A gente já falou das características embrionárias, né? Eles são triblásticos, acelomados, né? E protostômicos. O celoma, gente, é a cavidade interna que a gente tem os órgãos e que ficam incrustados ali naquela uma cavidade mesmo, né? E os plateumintos, eles não têm essas cavidades, eles são acelomados, por isso, tá? Então, as características, eles têm uma simetria, né? Bilateral, ou seja, um lado é igual ao outro, né? Eles podem viver tanto em vida livre, né? Geralmente são aquáticos, ou parasitando algum, né? Ser vivo. O que vai interessar para a gente são os que são parasitários. A gente tem que falar dos outros, né? Um aí que vocês devem lembrar da biologia de 7ª série são as planárias, né? As planárias, elas são um exemplo, assim, bem clássico dos plateumintos, né? São os vermes achatados. A gente acha muito planária em lagos, né? Então, elas vivem na água e elas têm as características comuns aí aos plateumintos. Então, para facilitar, eles dividiram ele em 3 classes, né? A gente tem a classe turbelária, a classe trematoda e a classe cestoda. A classe turbelária, o exemplo é a planária. Então, são representados pelas planárias, esses animais de habitat aquático, né, a maioria, principalmente marinho ou em ambientes terrestres muito úmidos. Os animais aquáticos vivem no fundo, né, na areia ou no lodo, sob as pedras, conchas ou algas. São visíveis a olho nu, tá? Da classe trematoda, a gente tem o Schistosoma mansoni, tá? São representados por animais ecto e endoparasita. E a cestoda, a gente tem a taenia, representada por animais que são endoparasitas,
não possuem boca nem nenhuma outra estrutura do sistema digestório, o alimento é incorporado pela superfície do corpo, né, desses animais. Então, a gente está falando do filo dos plateumintos, né? Filo é chamado de plateumintes, né? Nada mais é do que vermes, que vem de euminto, e plate achatado. Então, são vermes achatados. Então, eumintos são vermes. Reúne animais de corpo alongado e achatado dorso-ventralmente, né? Que incluem animais, por exemplo, de vida livre com pasplanares, mas a gente pode ter o Schistosoma mansoni, que é um parasita, né? Um endoparasita, e também a taenia, tanto a taenia sólio quanto a taenia saginata, tá? A simetria bilateral deles é que um lado é igual ao outro, né? A gente está falando aqui da planária, né? Que se eu pegar uma planária dessa e cortar ela em 4 partes, elas vão reconstituir-se e formar 4 novas planárias. Elas têm essa capacidade de regeneração rápida e formação, né, de outros indivíduos a partir do corte delas, tá? Eles são protostômicos, né? Significa que ou ele tem a boca ou o ânus. No caso da planária, tem só a parte, né, anal aí, né, de saída, a faringe protraída, né? Tem uma entrada e uma saída pelo mesmo lugar, né? E eles são acelomados. O espaço interno praticamente não tem quase nada de órgão, né? Tem espalhado assim, ó, um sistema nervoso, né? E tem um sistema digestório em alguns casos. É incompleto ou ausente. Por exemplo, a taenia tem um sistema digestório ausente. A planária aqui tem um sistema digestório rudimentar, tá vendo? E essa é a taenia. Deixa eu falar deles. O sistema excretor desses animais, desses vermes, tem uma rede ramificada de túbulos que apresentam na extremidade das ramificações uma célula terminal especializada, né? A célula flama. Caiu. Viu? Aí, gente, voltou? Voltou. Ó, beleza. Voltou. Eles têm, gente, essa célula flama, que elas são específicas do sistema excretor, né? O fluido, né, intersticial é filtrado e penetra nesse protonefrídeo, como se fosse um rim dela, né? Não é, porque é bem rudimentar, tá? O sistema nervoso é centralizado e ganglionar, tem 2 gânglios, né? No caso esse aqui da planária, mas serve para os outros também. E esses gânglios estão ligados a 2 cordões, ó, bilaterais que vão ao longo do corpo do animal inteiro, do verme inteiro, né? Unidos por Paulo, do plateumintes é só vermes, né? Não é bactéria, não é outra coisa, é só vermes. Não, só mesmo, além de vermes, achatados, os plateumintes, tá? Tá, plano. Isso. Pode encontrar esses vermes microscópicos, assim, a gente ou muito difícil ver a olho nu, tão pequenininhos que eles são, mas eles são, tem mais de uma célula, né? Não é unicelular, não, por isso que é parasito, né? A gente está estudando, por isso que eles não se encontram lá na micro, né? Tem sistema sensorial, né? No caso dos parasitas, os sistemas sensoriais deles são pobremente desenvolvidos, tá? Mas as planárias têm um sistema sensorial bom, porque ela vive em vida livre, né? O sistema digestório é ausente, ou respiratório, né? É ausente e as trocas gasosas acontecem por difusão. Esses animais, gente, os plateumintos, eles não têm sangue, tá? Consequentemente, não tem sangue, não tem sistema circulatório. O oxigênio e o gás carbônico são feitos através da pele, né, por difusão simples. E
não tem sangue, tá? Não tem sistema circulatório. A reprodução pode ser sexuada ou assexuada. A reprodução assexuada, a gente tem a fissão transversal ou regeneração, né? No caso da classe turbelária, e a pedogênese na classe trematoda, no caso do Schistosoma mansoni. Nada mais é do que a gente tem, no caso, a regeneração aqui, ó. Você tem um indivíduo, no caso a planária. Aí você pega ela e corta ela em 4 pedacinhos, ó, 5, 10 pedacinhos, ó. Cada pedacinho desse vai crescer uma outra planária. Olha que louco, né? Ele se regenera, o próprio corpo dele, cada um regenera. Exatamente. E outro, né? É como se fosse planta, que você tira galho e planta. Entendi. Entendeu? Aí você pode ter uma árvore ali, não plantada pela semente, mas plantada pelo galho, né? Isso dentro do corpo, então? Se ele A planária é de vida livre. A planária, tá? Ela não parasita com frequência, não. Pode parasitar alguma coisa e tal, mas ela vive mais vida livre. No Schistosoma mansoni, ele pode acontecer isso, né? Dele ter essa pedonogênese aí, de dividir-se ao meio, né? E você ter outro verme, ou perder parte, ou ela pode ter uma reprodução sexuada. No caso da sexuada, são as taênias, tá? As taênias, elas geralmente elas são hermafroditas, elas se autofecundam, né? Ou pode acontecer uma fecundação cruzada e interna, né? E direta, desenvolvimento externo direto também. Classe da turbelária ou indireto. Essa sexuada, ela se autofecunda. Vou mostrar para vocês as partes do corpo. Ela tem as proglotes, que são como se fossem gominhos da taína que ficam grávidas, né? E elas eliminam, na hora da evacuação, parte desses gominhos, eliminando ali as ovas, tá? E são milhares de ovas. A taína é chamada de solitária, que pode acontecer de nós termos um único verme. E pode chegar, se for a taína sólio, que é a taína do porco, em torno de 8 metros, e a taína saginata pode passar de 10 metros. E elas podem viver dentro do corpo humano até 30 anos, gente. Um verme dentro de você. Sem ocasionar nada de aparência, né? Ela fica lá dentro. E você pode... Eu vi um caso desse que um homem foi para um lugar quando criança, e ele pegou esse verme, e 30 anos depois é que ele fez um estrago onde ele quase matou ele, para o médico descobrir, porque ele estava em outro país. Pois é. Aí você vê, né? É complicado, né? Aqui, nós temos a classe turbelária, no caso das planárias, tendo atividade, né, sexual, 2 planárias, acasalamento. Aí tem essas cápsulas que formam, né, e saem as planárias jovens. Também elas podem se reproduzir se dividindo, né, ao meio também. Elas também podem, além de dividir-se, né, elas podem ter reprodução sexuada. Paulo. Oi. Ô, Paulo. Oi. Isso é aquela solitária que você fala? A taína, sim. Essa daqui não. Essa aqui é um tipo de verme que vive na água. Que é a planária. A solitária, a gente vai falar dela ainda. Não é a lombriga, não. Hã? Essa aí não é a lombriga, não. Não é a lombriga, não. A lombriga, ela é nematelminto. É um verme cilíndrico, tá? Tá. Então, a diferença é essa. A gente está falando dos plateumintos, os vermes achatados. Eles são vermes mais simples, tá? Tanto que eles não têm nem sistema digestório, nem sistema circulatório. Não tem sangue. Ô, Paulo, essa aí que você tá falando aí que é da água aí, dá pra ver o olho nu ou não? Dá pra ver. É bem pequeno, mas dá pra ver o olho nu. Tá? A classe trematoda, né? Que a gente vai falar agora. São animais endoparasitas. O representante que a gente vai estudar, tem outros representantes, tá? É o Schistosoma mansoni, né? Que é um endoparasita.
O Schistosoma mansoni, ele é dioico. Quero que vocês fixem nessa palavra. Existe monóico e dioico. Monóico é quando, por exemplo, a taênia, ela tem os dois sexos no mesmo animal, o masculino e o feminino, tá? Os dioicos têm a fêmea e o macho. Olha como é. Ó, esse aqui é uma fotografia, né, do Schistosoma. Ele é bem pequeno, tá? Schistosoma mansoni. Geralmente, você consegue visualizar mais no microscópico mesmo. Ó, aqui está tendo um acasalamento, ó. Você tem o macho e a fêmea. Tá vendo? O macho é bem maior do que a fêmea. Só que ele tem tipo uma cavidade dentro dele, ó, que a fêmea se entra dentro dele, tá vendo? É chamado de canal ginecóforo. Aí a fêmea entra aqui para reproduzir-se, né? Então você tem o macho e a fêmea. E aqui as ventosas dele, ó, onde eles vão se prender no intestino do indivíduo, tá? No intestino do homem. Então, então o monóico tem os dois sexos, é isso? Isso, não. O dioico, dois sexos, e monóico. Desculpa. O dioico, você tem separado, feminino e masculino. E o monóico, não. O feminino e o masculino é junto. Tá? Tá. No mesmo indivíduo. Isso. Um é no mesmo indivíduo, né, que é o monóico, no caso das taênias, e o dioico são gêneros separados. Tá? O Schistosoma mansoni, ele provoca uma doença que vocês conhecem bastante, que é a barriga d'água, né? A extossomose. Aqui na nossa região a gente tem muito caso de extossomose. O modo de transmissão, gente, ó. A extossomose, elas produzem, né? O ovo, então, os vermes se reproduziram, né? Aí dentro do intestino humano, ele se reproduz, né, dentro do sangue, cai no intestino. Aí, ele põe os ovos. Os ovos vão sair do indivíduo que está contaminado pelas fezes, né? Aí, essas larvas se transformam em miracídio, depois, né, um esporocisto, né, e esse esporocisto se transforma numa cercária. Essa cercária fica na água, tá? Só que ele tem que contaminar um hospedeiro intermediário, que no caso é um caramujo. Então, essa verminose, ela é quase que exclusiva de lagos, lagoas, lagunas, né? Regiões onde você tem água, dentro da água você tem que ter o caramujo, né? Bionplalária. Aí é a doença do caramujo. Isso, aí ele vai passar para o caramujo, acontece a reprodução dentro do caramujo também. Aí ele produz a cercária, né? Essa cercária, ela penetra dentro da pele do homem. Então, quando o homem tem contato, né, com a água contaminada, ele vai penetrar na pele, cai na corrente sanguínea, e essa cercária se transforma no verme adulto, né? O verme adulto põe os ovos, e aí a gente tem, né, o ciclo completo da doença. O homem é o hospedeiro definitivo, porque dentro do homem acontece a reprodução sexuada, tá? Fora aqui não há reprodução sexuada. Então, se tiver uma reprodução assexuada, né, não é o hospedeiro definitivo. Os vermes podem, adultos, né, viver 30 anos e cada fêmea pode produzir até 30 ovos por dia, mas ele dissemina rapidamente, né? O Schistosoma mansoni. O problema dele é que ele ataca principalmente o fígado, né? Aí as pessoas têm a famosa barriga d'água, que é o acúmulo de ascite dentro da cavidade abdominal. Já viu que as pessoas têm aquela barriga imensa? Aí falam, não vai tirar não, se você tirar uma vez, acabou, tem que tirar sempre. Não é isso que as pessoas falam? Só que a ascite... Mas essa reprodução dele é dentro do homem? Hã? Essa reprodução diária é dentro do homem? Qual que você fala? Essa reprodução, 300 ovos por dia, dentro do homem? Dentro do homem. Isso não causa nada nele, não? Não, porque ele vai expor isso nas fezes, né? Só que ela tem um problema, ela ataca seu sistema circulatório, ataca seu fígado, ataca seu pâncreas.
Ah, então essa daí não fica incubada, não. Ele causa algum efeito no óleo. Isso provoca esse danado, a extossomose, tá? Ah, sim. Ou barriga d'água, é muito comum nessa região. Ó, então ele é na classe trematoda. Vamos lá, ó. Eles têm em torno de 1 centímetro de comprimento, gente. O macho, que é o maior que a fêmea, tá? Então, eles ficam na região do mesentério, lembra do mesentério? Que é aquela véuzinho que protege os intestinos, né? Aí eles têm atividade sexual, né? Põem os seus ovos que caem dentro do intestino. Aí a pessoa fica doente. Aí a pessoa doente coloca os ovos, né? Junto com as suas fezes. A larva, né? Cai na água e ela tem cílios, é chamado de miracídio. O miracídio, né? Ele vai procurar um caramujo, tá? Dentro do caramujo, esse miracídio vai se reproduzir, né? Assexuadamente. Aí você vai ter a produção das cercárias, das larvas. As cercárias entram, tá vendo? O menino está aqui descalço dentro da água. Uma água contaminada com o Schistosoma mansoni. Essas larvas penetram aqui na pele do pé, pode ser qualquer parte do corpo. É muito comum no pé você ter microfissuras, aí elas são muito pequenas. Elas penetram aqui e entram na sua cavidade, entram dentro do seu corpo, né? E vão procurar os vasos. Através da ferida, né? Tem que ter uma ferida. Mas é microfissura, uma pessoa que anda descalço, por exemplo, entendeu? Tá. Aí, porque tem uns que pelo a calor da pele, ou solta uma água, ela entra sem precisar ter fissura, sem ter precisar mas é bem pequeno, assim. Entendi. Mas sempre a pessoa vai ter microfissuras no pé, não tem jeito. Aí, gente, a gente tem o ciclo de vida delas. Então, como dentro do homem acontece a reprodução sexuada, aí a gente tem o hospedeiro definitivo. No caramujo, assexuado. Então, o caramujo é só o hospedeiro intermediário. No caramujo não acontece nada. Tá? Um dos efeitos, né? Aqui, ó. Caramujo, né? E a larvinha do Schistosoma mansoni, que vai provocar a extossomose. Ó, ao adulto. Ao macho dentro da fêmea. Ó, a cercária se movimenta, procura o caramujo. Dentro do caramujo, ela vai ter atividade reprodutiva assexuada. Aí transforma-se, né? Aqui na cercária, que é a larvinha com essa caudinha que vai nadar e procurar um hospedeiro. Ó, distribuição do Schistosoma mansoni. África, Oriente Médio, América do Sul, principalmente Brasil, né? A gente tem um pouco na Venezuela, Guiana e tal, Nordeste, principalmente na nossa região aqui. A gente tem muito caso de extossomose. Uma criança contaminada por extossomose. Geralmente pessoas de zona rural que têm contato com água contaminada, onde tem esse caramujo. Como a gente combate a extossomose? Eliminar caramujo, você elimina ali o hospedeiro, né? Evitar água contaminada, né? Entrar descalço e tal, né? Orientar a população, né? Principalmente sobre as medidas básicas sanitárias, não evacuar em qualquer lugar, né? E a medida de saneamento básico mesmo, principalmente nos focos de extossomose. A gente tem um problema no Brasil, que é a falta de tratamento de esgoto, que eu falei para vocês, né? Então, a gente tem esgoto a céu aberto, onde aquela água contaminada com essas ovas vão ter contato novamente com as pessoas ou com animais. Por exemplo, se você mora numa região onde não tem o esgoto está a céu aberto, você passa descalço próximo a esse esgoto, você tem probabilidade de contrair alguma dessas verminoses. Ou você ter contato diretamente com as fezes onde as pessoas fazem em qualquer lugar. Por isso que é importante a orientação dessas pessoas. E muitas das vezes, se vocês forem trabalhar, por exemplo, no PSF rural, vocês vão chegar numa família e falar, olha, vocês estão fazendo errado, tem que ferver a água, não pode entrar descalço nessa lagoa, né? Vocês têm que orientar a população, né, em relação a esses cuidados, principalmente cuidados de higiene, que as pessoas, infelizmente, ainda insistem em não tê-los, né? Então,
em relação à crematória, tá de boa? A crematória, acho que eu no meu sonho. Essa barriga d'água aí, ela tem cura quando a pessoa está nessa fase ali? Olha, dependendo de como está o fígado, tem cura sim. Aí tem que tirar a CIT, né? Tem que tirar o líquido. Aí fura aqui o abdômen, retira esse líquido e trata a verminose. O problema é quando vai procurar tratamento, né? Esse que é o problema, mas tem cura sim. Tem medicamentos específicos, né? Hoje em dia, que pode curar, mas depende... Quando essa pessoa, né, procurou tratamento, né? Mas tem cura sim. Ó, a classe cestoda, a gente tem esses animais endoparasitas, ou seja, vivem dentro do seu indivíduo parasitário. A gente tem a Taenia sólida e a Taenia saginata. Não possuem boca nem sistema digestório. O alimento é incorporado pela superfície do corpo do parasita. E a Taenia saginata pode chegar até 10 metros de comprimento, tá? Então, ó, você viu aquele macarrão talharim, né, que fala? Parece muito com a Taenia. Não, fala não. Misericórdia, é isso mesmo. Parece aquele fininho, né, chato. Não, fala não. Então, a Taenia solium é a Taenia do porco, e a Taenia saginata é a Taenia do boi. É fácil vocês identificarem, ó. Qual que é maior, a palavra solium ou a palavra saginata? Saginata. Então, a saginata é do boi, que o boi é maior que o porco. Ô, Paulo, esse verme dá em gato e cachorro também? Olha, pode acontecer infestação, mas o gato e o cachorro não faz parte do ciclo de vida deles, tá? É o ser humano mesmo. Então, se o cachorro ou o gato tiverem contato, eles não vão ter o verme adulto, vão ter um cisticerco que chama. Entendeu? Ah, tá. Eu vou falar de o que é o cisticerco e tal, mas não vão ter os vermes adultos. Bom? Olha o tamanho, gente, de um indivíduo só. Parece uma macarronada que foi feita no final de semana. Então, isso aí é uma Taenia só, uma. Você deve gostar muito de macarrão, né, Paulo? Para com isso, você tá ruim. Nossa, por isso que não dá em gato nem cachorro, meu Deus, tamanho disso. Então, imagina, a gente tem ali 8 metros de intestino, 9 metros de intestino, né? Ela ocupa inteiro. Por isso que fala que é solitária. Mas pode viver mais de um verme, tá? É mais raro, mas tem gente que tem 2, 3, tá? Mas é muito comum viver só um mesmo. Porque ele não precisa do fêmea e do macho. Ele já é hermafrodita, né? Ele é monóico. E ela cresce rápido? Demora quanto tempo, mais ou menos, para ela chegar nesse tamanhozão aí? Nesse tamanhozão aqui, uns 30 anos. Ah, tá. Nossa, mas a pessoa fica esse tempo todo. Tem gente que fica porque não sabe. 20 anos, né? Ela vai crescendo gradativamente, tendo esses proglossos. Deixa eu falar a respeito, né? Então, gente, o corpo dela, ó, tem a região anterior, né? Que tem é chamada de escolex, tá? É onde existem estruturas para fixação dele no corpo, né? A Taenia solium, ela tem ventosas e ganchos. A Taenia saginata só tem ventosas, tá? Na cabeça dela, ó. Essa Taenia solium, tá vendo? Ela tem ventosas e ganchos, ó, olha aqui, ó. A ventosa, não tem o desentupidor de pia? Aquilo é uma ventosa. Você coloca, gruda, né? Você puxa, ela faz isso para se fixar na parede do seu intestino. Ela gruda e se prende nele. Quando você vai evacuar, e o seu próprio movimento peristáltico não retira ela dali, presa, né? Então ela tem esse gancho ainda. Esse gancho pode ferir e sangrar o intestino. Aí pode ser, se você fizer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, pode acusar ali que você está tendo perda de sangue, pode ser provocado pela Taenia, né?
tem que ser um exame específico para visualizar se tem ovos de taênia nas suas fezes, tá? Olha os ganchos e as ventosas, tá vendo? Ó, ganchos embaixo as ventosas. E prende mesmo, pode machucar. E essa ginata só tem ventosas, tá vendo? Ó, as ventosas. Ó. Parece um presto-barba, aquele negócio de fazer barba, né? Esse daqui é a taênia solium, que tem as ventosas e o gancho. Esse daqui é a taênia saginata, ó. Porco, boi, tá? Solium, porco. Saginata, boi, tá? É muito comum falar tênia, também não está errado, não. O nome científico é Taenia solium. Taenia saginata. A infestação de taênia, você tem uma teníase, tá? Teníase é infestação de taênia, tanto solium quanto saginata. Abaixo dos colex, né, a gente tem as proglótides, e elas são hermafroditas. As proglótides são como se fossem uns pedacinhos, uns gominhos dela, tá vendo? Cada gominho desse tem capacidade individual, né, de nós termos formação, né, de ovos dessa taênia. Aqui a gente tem uma proglótide. Pegou um pedaço dessa proglótide aqui, ó, para ver. Tá aqui a proglótide, um gominho desse. Útero com poucos ovos, sistema masculino, sistema feminino. Sistema masculino e feminino se juntam, né, tem atividade sexual, a reprodução, o útero produz esses ovos, né, e ela fica grávida. Quando ela está pronta, né, ela solta os seus ovos, que vai contaminar o ambiente. Olha aqui, ó, um pedaço da proglótide dela, ó. O homem, então, a teníase é a infestação de taênia, tá? Vocês já devem ter visto. Isso aqui é uma carne, provavelmente, de boi, né, pela coloração. Já viu essas bolinhas na carne, que as pessoas falam que é carne morta, não come não e tal, né? Como se evita a taênia, né, e para provocar a teníase? Não comer carne de porco ou de boi mal passado, né? Eu, particularmente, não como carne de porco mal passada, mas de boi eu como. É comum. Se você compra uma carne hoje no Brasil, né, que é regulamentada pela Vigilância Sanitária e pelo Ministério da Agricultura, você pode comer sem medo que não tem teníase, porque esses animais são tratados. Se você vai no açougue do bairro, que o cara compra um porco que o vizinho está criando em casa, aí é perigoso. Aí você pode ter teníase, tá? Você pode ter esses cistercercos. Então, se você encontrar na carne, eu aconselho a não preparar, descartar esse pedaço. Mas só de carne, né? Não tem mais nada, nem verdura, nem nada, só de carne. Eu vou explicar isso, Luciene. Eu vou explicar isso. Aí que está o problema. Para você desenvolver a teníase, você tem que comer o cistercerco da carne do porco ou do boi. O que é esse cistercerco? Esse boi ou esse porco comeram um alimento que estava contaminado pela ova da taênia. Então, imagina, um peão de uma fazenda fez cocô no meio do pasto. Ele tinha teníase, né? Da taênia saginata, da taênia do boi. O boi vai lá e comeu o capim contaminado, né? Esse ovo, né, cai na corrente sanguínea, ele se desenvolve e fica no músculo do boi, principalmente, gente, da região da pata traseira do boi ou do porco, tá? Quando você come, né, essa carne contaminada, você está comendo o cistercerco, que já é praticamente uma taênia pronta. Cai na sua corrente sanguínea, né? Ela se desenvolve, né? E vai morar, né, até você conseguir eliminar ela do seu intestino. Aí continua o ciclo. Só que, beleza, esse cistercerco, o ciclo de vida dele, normal, é ele ficar, né,
na carne do boi ou do porco. Quando você come, por exemplo, uma alface que tem o ovo da taênia, você está fazendo o caminho errado, né, para a teníase. E ela não vai desenvolver igual desenvolveria no porco ou no boi. Ela está acostumada, o ciclo de vida dela é esse. O boi e o porco comem a ova se desenvolve e transforma nesse cisticerco, que são essas bolinhas que já está pronta a teníase aí. A taína aí, ela vai crescer dentro do corpo do homem. Quando a gente não tem esse fluxo, e a gente tem outro fluxo, de você comer diretamente a ova, aí você tem esses cisticercos no seu corpo. Só que esse cisticerco no corpo do homem, ele não se desenvolve. Aí ele pode acumular no seu fígado, no seu coração e no seu encéfalo. Tem gente que tem cisticercose, já deve ter ouvido falar. Cisticercose são calcificações, né? Ou essas lesões do cisticerco vivo dentro do encéfalo. A pessoa fica com problema mental, né? Fica com muita dor de cabeça, aí quando faz uma ressonância ou uma tomografia detecta que está cheio desse cisticerco no encéfalo. Qualquer um de nós pode ter cisticerco no encéfalo e não sabe, tá? Eu estava numa montagem de um aparelho de tomografia que precisava de uma pessoa para fazer o teste. Aí a enfermeira da clínica, né, falou assim, testa em mim. Aí o exame mais fácil e mais rápido é o de crânio. Quando rodaram para fazer o teste desse aparelho no crânio da menina, já viram que ela tinha cisticercose no crânio. Ela tinha 30 anos. Nossa, ela descobriu sem querer. Descobriu sem querer. Até bom, né? Porque... Até bom, exatamente. A maioria das pessoas não descobrem, tá? A contaminação e ingestão de carne mal passada é contaminada com os cisticercos, né? A autoinfecção. Então, para a gente desenvolver a teníase, a gente tem que ter a ingestão de carne mal passada com o cisticerco, não a ova, tá? Então, vamos lá. Ó, o ciclo de vida, né? Imagina, o cara está contaminado aqui, né? Aí, na proglote madura, ela elimina os óvulos, a taína. Então, dentro do intestino do homem tem uma taína enorme. Aí, eliminou esses óvulos. Aí, você eliminou isso no meio da lavoura. O porco vai lá, que fuça tudo, comeu o material que estava ali, sei lá. Comeu couro, comeu a terra junto. Aí, nós temos a infestação desse ovo dentro do porco. Aí, o que vai acontecer? Esse ovo vai se transformar em larva, tá? Dentro do intestino dele. Então, no intestino, as larvas são liberadas, tá? Ela tem uns espinhos, ó. As larvas perfumam a parede do intestino do porco, através desses espinhos, ó. E esses espinhos que vão dar origem aos espinhos mesmo, porque essa é a cisticercose, ó, essa é a taína sólido. Elas vão se instalar na musculatura estriada, né, esquelética, no caso, do porco. E vão formar o cisticerco, que contém no seu interior o escolex invertido, que é a cabeça mesmo da taína. Aí você vai, vou fazer um churrasco. Pegou um pedaço desse quadril do porco aqui, ó, e fez o churrasco mal passado. Você comeu o churrasco. Aí, ao comer a carne contaminada, ele está ingerindo os cisticercos, que nada mais é do que essa larva invertida aqui, ó. Dentro do homem, né, o escolex aparece aqui, é a cabeça, né, e cada cisticerco acontece essa invaginação, que é a cabeça que está escondida, né, aparece, ela está invertida e ela aparece, ó. A cabeça se gruda na parede do intestino e ela vai crescendo até ficar lá no seu 8, 9, 10 metros, tá? Se eu comer, por exemplo, ao invés do homem estar comendo aqui a carne, e ele comesse aqui uma alface contaminada, ia acontecer o que aconteceu no porco com ele. Só que no porco já é o caminho correto, e ele fica doido no corpo do homem. Aí ele fica rodando, né? Pode parar no coração, pode parar no pulmão, pode parar no encéfalo, que é o mais comum. É chamada de cisticercose.
que esse cistercerco é comum ficar na musculatura do porco e não tá, porque rompeu esse ciclo, tá bom? Olha aí. Então se ela tiver aí na alface, na verdura, também pode acontecer. Pode acontecer. Não, pode acontecer a ingestão de ovas, não da cistercercose. Ah! Entendi. Não do cistercerco, né? Pode ser um prato de macarrão com molho de tomate. Ó. É o pedaço do intestino com a taênia dentro, tá vendo? Não como mais cebola. Oh, meu Deus. Ó, sintomas, estudos intestinais, né? Dores abdominais, as cólicas, né? Perda de apetite, apatia, fraqueza e desnutrição, porque ela se alimenta bastante do que a gente comeria, tá? O tratamento é eficiente de cura plena se usar os medicamentos corretos. Mas os meios profiláticos, ó, evitar comer carne crua e mal passada, medidas de saneamento básico, educação sanitária e inspeção rigorosa na carne do porco e boi em abatedores e açougues. Isso o Ministério da Saúde faz, né, o Ministério da Agricultura faz bastante. Porém, pode passar também. Só comer carne só de locais, né, credenciados e prontos para vender. Acho que o problema maior da tenise aqui é a ingestão das ovas e a produção do cistercerco no homem, né? Porque a tenise em si, no corpo, provoca um monte de problema, mas você consegue eliminar. O problema é, se o indivíduo tem teníase, ele mora na zona rural, ele não obedece esses protocolos de higiene sanitária, ele defeca em qualquer lugar. Aí aquelas ovas caem, por exemplo, na água. Ele vai lá, pega aquela água e irriga a sua plantação de alface. Aí ele fala assim ainda, ó, alface ótimo, não precisa nem lavar. Você vai lá, pega o pé da alface e come direto. Aí você ingere as ovas, né, e vai produzir o cistercerco dentro do seu corpo. Aí é problema, tá? Porque você vai ter a cistercercose. E a cistercercose só acontece na taênia sólio. Na taênia saginata, na taênia do boi, não acontece, tá? Essa contaminação. Então, ó, a cistercercose, ó, homem, hospedeiro intermediário, tá vendo? A cistercercose. Contaminação, ingestão de água ou vegetais contaminados com ovos da taênia. Os sintomas vão variar de acordo com o local da infestação, né? Se for no olho, pode provocar cegueira. Se for, por exemplo, na medula espinal, pode provocar paralisia, convulsões, né? Como é até morte. O tratamento envolve medicamentos ou intervenção cirúrgica para remover essa larva. A profilaxia é a higiene pessoal e com alimentos, educação sanitária e saneamento básico. Olha aqui, ó. É um encéfalo com um cistercerco dentro. Tá vendo? E fica esses nódulos enormes dentro do encéfalo. Parece que até um tumor maligno. Mas nada mais é do que um plateuminto, né? Uma ova, um cistercerco de uma taênia sólida. Então, a cistercercose é a infestação, né? A infecção causada por essas larvas. Por essas larvas. Depois se desenvolve no corpo. Isso. E, gente, para isso acontecer, você tem que se alimentar de uma ova. Tá? Às vezes você mesmo elimina a ova e come, né, esse alimento contaminado, essa água contaminada. Tá? Então, para nós termos a taênia, você tem que comer a carne contaminada. Deu para entender isso? Conseguiram entender? Eu estava em dúvida do que é essa cistercercose. Esse palavrão aí. Cistercercose, é a infecção causada por essas larvas, entendi. Isso. Mas deu para entender o que é a cistercercose e a teníase. Deu para entender, gente? Sim, ótimo. Ótimo. Quero mostrar um videozinho para vocês. Ó, uma cirurgia de uma cistercercose, só um minutinho. Cerebral.
inclusive em Belo Horizonte. Olha lá, tá vendo? Ó, a ressonância magnética. Dá para ver? Dá para ver. Ó, a ressonância magnética mostrou nesses cortes, ó, transversos, axiais, né? O cisticerco, ó, o tamanho da lesão. Mas esse, né, ó, o cara planejou a cirurgia, olha lá, abriu a dura mater, ó, planejando, ó, ele está colocando no lugar certíssimo da incisão, ó. Cortou a dura mater, olha lá, a dura mater, gente. Tá sugando, tá vendo, ó. Olha a artéria. É fininha. É fina, é fina. Ó, aí já conseguiu localizar através do exame de ressonância. Aí provavelmente mediu, né? Olha lá, ó, tá abrindo o encéfalo agora. Olha como é o tecido do encéfalo, ó. Do cérebro, olha lá, gente. Vendo? Ó. Ele abriu para retirar. Provavelmente essa pessoa estava tendo convulsão. Olha como é, tá vendo? Ó? Olha lá. Essa pessoa estava tendo... Está na parte onde gera convulsão. E pode gerar convulsão, pode gerar mudança de humor, tem gente que fica agressivo. Na parte da frente, isso mesmo. Depressivo, tudo por causa do cisticercose. Ó, até tu vai conseguir tirá-la inteira. É um verme, gente. Que pode provocar isso tudo. Ó. Tá vendo a diferença do tecido do sistema nervoso central para ela? Ó, redondinha, né? E não é pequeno, tá, gente? Corre risco desse... Mas esse branco aí é ele? É ele. Oi? Corre risco desse verme aí, ele estourar, igual tá mexendo aí? Não, olha lá, ó, vai conseguir retirar inteiro, ó. Pode estourar, sim, pode ter problema, porque é uma cirurgia aberta do encéfalo, né? Pode ter problema, sim, mas esse cara... Não é pequeno, não. Não é pequeno, não. Ó, tá vendo? Isso daí estaria na carne do porco. Olha lá. Ó, o exame de laboratório confirmou neurocisticercose, o cara tá dizendo. Olha lá. Isso viraria uma taênia, só que só viraria taênia. Aí vai colocar o curativo, né? Mas ele não virou, ele não está na forma que ele tem que ser. Não tem, só vai virar se você comer ele inteiro. Se você comer a carne mal passada, porque isso fica no músculo do porco, entendeu? Se você comer a carne mal passada do porco, você vai ter aí ele completa o ciclo. Ela vai desenvolver dentro do seu intestino e beleza, vai colocar as ovas. Agora, se você comer as ovas, aí que está o problema. Entendeu? Doutor Alexandre Miranda, que fez cirurgia em Belo Horizonte. Ó. Isso é comum mesmo. É muito delicado, né? Cirurgião... Preciso, muito preciso. Cirurgião... neurocirurgião, é impressionante a técnica, né? Então, é isso, ó. A cisticercose só vai acontecer se você comer a ova. Como o ciclo de vida dele é desenvolver dentro do porco, né? E ele vai para o... Depois que está no intestino, ele já cresce e vai, né, vira a cisticercose. A cisticercose é uma taênia praticamente pronta. Ela só está esperando o ser humano comer. Quando o ser humano come ela mal passada, ela cai na corrente sanguínea, é isso do ser humano, e desenvolve no intestino, aí vai lá crescendo. Agora, quando você come o ovo, ele desenvolve dentro do seu corpo a cisticercose, o cisticerco. Só que no corpo humano ele fica doido, ele não sabe para onde ele vai, ele pode ir para qualquer lugar, né? Nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês alguns slides onde a gente tem manifestação no coração, no fígado, né?
se eu consigo mostrar aqui para vocês. Então, pode dar neurocisticercose, entendeu? Em forma de ovo, ele não vai desenvolver daquela forma. Ele vai ficar... O ovo desenvolve a cisticercose. Agora, A larva... quando você come o cisticerco, né, já vai direto... crachá do coração. Eu tenho outras aulas, depois eu mostro para vocês, a gente vai falar sobre isso. Mas isso é para mostrar para vocês que é uma verminose, né? Um plateumento que a gente não pode... a gente tem que tomar as precauções, né? E é papel muito de vocês, quando vocês forem trabalhar, conversar com essa população, né, que está ali naquele ambiente. Pode subestimar, né? Porque não subestime nunca, pode provocar essas lesões graves aí. Além disso, a própria taênia, né, que provoca a teníase, aí a teníase a gente pode ter tanto sólido quanto saginata. Já a cisticercose é só sólido, só do porco, tá? Não tem cisticercose de boi, só do porco. Aí a gente pode ter essas lesões graves aí. Tá joia? Alguma dúvida? Não. Ninguém? Eu tirei durante a aula. Eu acho. Não, então vamos ver se vocês estão. Vamos fazer as perguntas para vocês. Agora que vai vir, tudo quanto é dúvida, vem. Vai. É porque o negócio é que a gente tem dúvida. Só que eu acho que não sabe formular elas. Eu vou fazer a pergunta e vocês vão ver se a dúvida de vocês, né? Então, vou pegar aqui as perguntas. Você sabe me falar quais classes os plateumintos são divididos? Ninguém? São 3 classes. Turbelária, trematoda e cestoda. Turbelária, a gente tem a planária como exemplo. Trematoda, a gente tem o Schistosoma mansoni. E cestoda, a gente tem a taênia, tanto sólido quanto saginata. Tá? Isso é importante vocês saberem. Vamos para outra. A taênia tem o seu sistema reprodutor monóico ou dioico? Quem sabe? Monóico. Monóico. Exatamente. E o Schistosoma mansoni? Nossa, aí também, né? Calma. Como é que é? A taênia tem um sistema reprodutor monóico, né? Ela tem os 2 sexos. E o Schistosoma mansoni? Dioico. Tem o feio macho, né? É porque eu tenho medo de responder. Responde, menina. Que isso? Sobre o ciclo de vida do Schistosoma mansoni, da classe trematoda, né? Tá de boa para vocês? Porque nós temos um hospedeiro definitivo, que é o homem, e o hospedeiro intermediário, que é o caramujo, né? É o Biomplalária, né? Sim, o negócio é lembrar dos nomes, Paulo. Não, mas o caramujo, o Schistosoma mansoni é aquele verme pequeno, que a gente tem o macho grande e a fêmea fininha agarrada nele, né? Esse é o Schistosoma mansoni, que provoca a barriga d'água, ou a doença chamada de extossomose, tá? O verme é o Schistosoma mansoni. Que a gente tem, quando o indivíduo anda descalço, por exemplo, num lago, né, tem contato com essa água contaminada. Aí nós temos a cercária que penetra na pele dele, né? Aí essa cercária vai cair na corrente sanguínea, desenvolver-se, né, no Schistosoma
adulto, ele vai se reproduzir, né? O indivíduo fica doente, coloca os seus ovos, né? Nas fezes a gente tem os ovos do xistossoma, cai na água, eles transformam no miracídio, né? Que é uma larva ciliada, que procura o caramujo. Dentro do caramujo, ele se reproduz de maneira assexuada, ele se transforma na cercária, e a cercária que vai penetrar na pele do homem. Esse é o ciclo de vida dele, né? O homem é o hospedeiro definitivo e o caramujo é o hospedeiro intermediário, porque no homem tem a reprodução sexuada ou assexuada? Ninguém? Assexuada. Assexuada. Ó, se nós temos a reprodução, se o indivíduo é o intermediário, é assexuado. Então, no caramujo é assexuada. Se ele é o definitivo, é sexuado. Então, no homem, a gente tem a reprodução sexuada. E no caramujo é assexuada. Então, caramujo... Mas ele não faz sozinho. Não, eu lembro dele falando não, isso. Ele não Eles reproduzem de maneira sexual dentro do caramujo. Aí o caramujo é o hospedeiro intermediário, né? Uhum. O ciclo completo do verme adulto acontece no homem. Ali acontece a reprodução sexuada. Aí ele é o definitivo, né? Algum método de contágio, né, para evitar o contágio, profilaxia, né, a prevenção para esses vermes. Alguém chuta aí um tipo de prevenção? O que a gente pode fazer? Não andar descalço. Isso. Cuidado com água contaminada. Isso. Tipo lagoas. Beber água. Lavar as Eu acho que verduras. é questão de higiene mesmo. Exatamente, também. É tudo que vocês falaram aí. Né? Evitar andar descalço na rua, botar contaminado, esgoto. Isso, é isso mesmo, porque no caso da extossomose, como a gente tem que ter contato com a lagoa, com a laguna, né, ou um açude que tem esses caramujos, né, então evitar, né, contato com essas lagoas, né, mas o principal é o saneamento básico. Tem gente que tem, o banheiro tem um cano, isso é muito comum nas roças, né, do banheiro sai um cano 5 metros de distância de casa. Joga uma vala, né? E aquele esgoto fica a céu aberto. É muito comum na zona rural. Aí, geralmente, eles têm os animais, o porco futuca ali e tudo futuca ali, né? Esse esgoto cai, por exemplo, dentro de um açude, né? Naquele açude ali pode ter o caramujo, aí você vai ter o ciclo completo de vida. Para que ocorra a exossomose contaminada no homem, você tem que ter o caramujo, tá? Sem o caramujo não tem. Por isso que a eliminação do caramujo também conta como eliminar os caramujos. Isso. Primeiro, saneamento básico. Segundo, eliminar caramujo. Não ter contato com essa água contaminada. Não andar descalço. Andar descalço, se tiver de bota, encostar o pé na água, não vai ter contaminação. Oi? E como que elimina os caramujos? Ali por exemplo, esvaziar a lagoa e catar, né, um por um. Nossa senhora, aí não. Mas aí, por exemplo, ou você colocar um peixe que come aquele caramujo, que existem peixes que comem. Né? A traíra mesmo, que é um peixe extremamente agressivo e carnívoro, come esses caramujos todos. Né? Mas eles saem da água? Hã? Eles saem da água, os caramujos? Esse caramujo específico não, ele vive na água. É bem pequenininho, um caramujo bem pequeno, tá? Caramujo de água mesmo. Professor, esses caramujos, eles vivem nessa água parada ou em água corrente também? Eles podem viver em rios, mas eles adoram essas lagoas. Essas represas, né? Eu já ouvi falar que tem água represa. parada. E gosta de água parada. Ali se reproduz, né? E engraçado é que a exossomose não faz nada com ele. Ele só passa por ele. É o hospedeiro.
tá? Mas não acontece nada. Ele só faz uso dele, mas não causa nada nele. Nada neles, exatamente. Né? No caso, professor, essas pessoas que vivem em zona rural, que tem, no caso, igual você falou, da privada, metro de distância, o mínimo que se deve fazer a privada da lagoa, para evitar essa contaminação das fezes? Então, no caso, seria fazer uma fossa séptica. Mas tem um limite de distância? Então, a fossa, geralmente, ela é protegida, né? E elas fazem uma profundidade onde que esse esgoto não... Essas fossas antigas que existiam, né? Essas fossas Isso. antigas. Eles cercam, né, em volta, colocam as proteções, aí esse material vai decompondo no fundo e a água que sai é uma água já limpa, né? Que passa por um tratamento. Porque vai enchendo, né? Aí de tempos em tempos tem que fazer a limpeza dessa fossa. Ô, Paulo. A fossa seria o ideal, nesse caso. Oi. Mas então o Rio Doce está cheio, né? Hã? O Rio Doce deve estar cheio, então. Está cheio de doenças venenosas, com certeza. Mas aí passa pelo tratamento lá no SAI. Então, passa pelo SAI, mas eu tô falando mais das pessoas que vão lá no Rio Doce. Exatamente. Pescar, Aí é doido. nadar. Exatamente. E mais ainda o perigo são os pontos que tem as represas, né? Que saem do Rio Doce. Aí a gente tem esses pontos. Porque o esgoto da cidade toda cai diretamente no Rio Doce. Então, o que é o saneamento básico? Esse esgoto não cair no rio. Ele tinha que ter um reservatório só para ele, para tratar, para depois... E você trata esse esgoto, né? E beberia essa água limpa. Né? Mas eu vou beber água de esgoto? Mas você bebe de qualquer jeito da água do Rio Doce, que é água... Ô, Paulo, mas não estavam fazendo um centro de tratamento aqui? Hã? Não estavam fazendo o centro de tratamento? Um projeto, se eu não me engano. Então, no Brasil agora, Isso que é muito caro, né? Tiveram o marco do saneamento básico. O Bolsonaro mandou para o Congresso lá, uma coisa boa que o Bolsonaro fez aí. Ó. O Brasil vai ter um marco do saneamento básico. Então, a intenção, o Brasil não tem nem 15% de saneamento básico no país inteiro. A intenção é tratar o esgoto de todo mundo. Essa é a intenção. E nós temos rios igual a gente tem na Europa, né? Que é rio limpo, água limpa passando dentro da cidade imensa, por exemplo, passando dentro em Paris, por exemplo, o rio que passa cortando lá é limpo. O que passa lá em Londres é limpo, porque todo o esgoto é tratado. As pessoas, inclusive, tem gente que nada no rio para ir trabalhar. Tão limpo. É o Rio Sena. Hã? É o Rio Sena. O Sena, exatamente. Né? Aí eu achei que era poluído. Hã? Eu achei que era poluído lá. A maioria é limpo. Né? Eles investiram em saneamento básico. Mas tiveram que fazer investimento a longo prazo, né? Porque todo o esgoto dessas cidades eram medievais, né? Aí eles fizeram o tratamento, mudaram toda a rede de esgoto. É o que tem que fazer, né? Só que isso gera tempo e principalmente muito dinheiro, porque é muito caro, né? É mais fácil colocar meu esgoto cair dentro do rio do que tratar ele, né? Se eu não me engano, pessoal, o Japão, eu acho que todo o esgoto dele é tratado. Sim. É. Eu tava vendo eles mostrando o esgoto, assim, a água passando como se fosse um rio e peixe, água cristalina. Mas no Japão tudo é tratado. É o primeiro mundo. No Brasil a gente tem casos de verminose absurdos, gente, aqui. Essa contaminação não existe, é só de animal para homem, né? De homem para homem não existe esse tipo de contaminação. A qualidade de vida do Japão é muito superior. Com certeza, depende, Luciene, do tipo de verminose. Tá? Existe? Então existe verme que pode ser contaminado de homem para homem. Se você tiver contato com ele diretamente, por exemplo, a oxuriose, né? A oxidose, isso aí eu sei. Então, é um verme. Aí você pode passar o ovo dele para um, né? Às vezes, como a fêmea, a gente vai falar isso, porque a oxuriose está dentro dos nematomídeos. Se a fêmea, ela morde a borda anal para colocar as ovos. E isso coça muito. Aí a pessoa vai lá e coça essa ova, né? Aí, comida sem lavar a mão? Não higienizou essa mão, aí vem assim, você, coisa linda, você é muito bonita, com a mão suja ali,
cai na sua boca, você come a ova da oxirose e cai na sua corrente sanguínea. É isso que acontece. Às vezes fala de estreptococo, como é que ela quer coco? Não, isso é bactéria. Também bactéria. A gente vai falar um pouco, mas pode acontecer sim. Mas é isso, é saneamento básico, né? Entendi. Ô, gente, então, bom final de semana para vocês. Vai ter uma atividadezinha para vocês resolverem, tá? Daqui a pouquinho ela cai lá. Tendo dúvida, vocês podem mandar aí no Google Classroom, que eu tô por aqui até as 10, tá bom? Quase na hora. Então, bom fim de semana. Tchau, tchau. Um abraço para vocês, tá? Boa noite. Tchau. Boa noite.